nós não temos fronteiras, é relacionamento que nós trabalhamos. Então, qualquer região do país, até mesmo se estiver no exterior, pode me chamar que a gente consegue realizar uma conversa. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 81. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou a Andriele Freitas. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é o Jefferson João Miglioreto. Ele é noivo da Thaís e sócio da JJ Miglioreto, Planejamento e Proteção Financeira, atuando em parceria com a MetLife. Com mais de 10 anos de experiência na área comercial, ele é formado em processos gerenciais e percorreu o Rio Grande do Sul como representante comercial, desbravando mercados e construindo relacionamentos. Em 2019, ele iniciou seus estudos no mercado financeiro e há quase 2 anos fez uma virada de chave na carreira ao ingressar no universo dos seguros de vida. Hoje, Jefferson ajuda empresários e também profissionais autônomos a protegerem sua renda, família, patrimônio, com estratégias personalizadas de seguro de vida, sucessão patrimonial e coberturas em vida. Diz ele que o seu propósito vai além da venda, é sobre gerar consciência, cuidar de histórias e construir segurança para o legado que as famílias querem deixar. Jefferson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Andriele. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Multiverso Podcast. Então é com muita alegria que nesta noite fria estamos aqui nos reunindo e com muito prazer falar um pouco mais sobre o meu trabalho, que é a questão de proteção financeira e seguro de vida, que muita gente hoje ainda aqui na nossa região existe um certo preconceito. É verdade. Muito obrigada, né? E seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra, né, que você aceitou o nosso convite. Andriele, tu tem seguro de vida? Tem seguro no carro? Não tenho, Marcelo. Ainda não tenho. Chegou o momento, então, a gente está aqui com a pessoa certa para tirar as dúvidas. As nossas e de todo mundo que está nos assistindo, né, acham que não é tão importante. Mas, claro, antes de chegarmos no ponto principal, Jefferson, conta pra gente um pouquinho da tua história aí, como começou, como é que foi tua jornada profissional a chegar até este momento. Acho que para contar um pouco da minha história, a gente começa a nossa vida ainda na infância, né? Eu vim de uma família do interior, aqui de Bento Gonçalves. Na minha adolescência, estudei no seminário em Caxias do Sul, então no seminário diocesano Aparecida, fiz o meu ensino médio. Então, aonde que ali eu já aprendi alguns valores, né, disciplina, coisas que nós vamos levando para a nossa vida, né? Com os 18 anos, eu saí do seminário, que não era a minha vocação, acabei vindo para casa e comecei a trabalhar numa indústria que era muito a cultura da minha família, né? Meu pai, por exemplo, ele trabalhou 25 anos dentro de uma empresa. Então, a minha mãe e meu pai sempre diziam que eu tinha que estudar aquela questão que eles não conseguiram ter a oportunidade de ter um estudo, trabalhar. Eles queriam que, em mim, eu tivesse aquele sucesso que eles tanto desejavam, né? Então, comecei a trabalhar para querer ingressar numa faculdade, pagar o meu estudo, né? E nessa questão eu tive que ir quebrando alguns tabus dentro da minha família, porque, não é bem por esse caminho que eu quero seguir. Então, seminário não era a tua vocação? Não foi minha vocação. Digo, ali eu aprendi alguns valores e princípios que eu levo para minha vida. Tu és cristão. Que eu não abro mão, eu sou cristão. Fiz algumas amizades que eu ainda hoje me encontro com uma certa frequência, né? Amizades muito boas que, se precisar de alguma questão, eles vão estar ao meu lado, né? Mas foi uma trajetória interessante, importante, né, no meu início, mas dali então eu decidi sair por traçar um caminho novo. É muito bom. E
lendo, né, a tua biografia, algo que me chamou bastante atenção foi que tu colocastes ali noivo da Thaís. Quando nós estivemos aqui algum tempinho atrás, tu até me comentou um pouquinho de como vocês se conheceram e é uma história muito legal e eu acho que as pessoas também vão gostar de saber um pouquinho, resumindo, né, antes de iniciarmos aqui o nosso... Porque, na verdade, a gente quer saber do Jefferson, né, pra gente se conectar com todo o público. Então, eu estou num relacionamento há 10 anos. Semana passada nós completamos 10 anos juntos, eu e a Thaís. Então, de noivados não é o mesmo período, mas um pouco menos. E a nossa história é uma história muito linda, porque antes de nós sermos namorados e hoje noivos, nós éramos amigos. Então, dentro da minha trajetória, durante a minha adolescência, eu também passei por alguns processos, ao qual eu tive compulsão alimentar. E eu cheguei num estado ao qual, aos meus 22 anos de idade, eu era obeso, pesava 132 quilos e estava começando a ter problemas de saúde. E numa consulta médica, um médico me disse, olha, você seria candidato a fazer uma cirurgia bariátrica. Tu nunca pensou a respeito disso? E realmente não. Comecei a estudar um pouco mais a respeito, acabei conhecendo algumas equipes que realizavam esse trabalho. E nesse processo, a Thaís, que era minha amiga, ela foi uma das doadoras de sangue para eu poder realizar a cirurgia. Uau. Que a gente precisa, antes do processo, uma quantidade de doadores. E eu levei ela junto comigo para Porto Alegre, que ela foi fazer a doação. E já no caminho já teve aquele clima um pouquinho tenso. Queria me aproximar dela, não sabia como, enfim. E desde então a gente começou quando eu fiz a cirurgia, ela já mandou mensagem para minha mãe, acabou se apresentando com minha namorada, enfim, a gente se conheceu nesse período. E desde lá nós estamos juntos. Então ela sempre acompanha toda a minha trajetória, desde mudanças na parte da saúde, como também na minha trajetória profissional. Ela sempre esteve ao meu lado. Dá para dizer então que vocês estão unidos pelo sangue também? Exatamente, é o mesmo sangue. Que incrível, que incrível. Não, eu achei muito interessante frisar isso, porque nós estamos falando de saúde e vai muito de encontro com o que nós vamos falar hoje, né? Com certeza, com certeza. Até eventualmente em algum cliente, quando a gente começa a conversar, que acaba chegando nessa questão, porque quando eu vou elaborar um planejamento para um cliente, a gente acaba pegando algumas informações realmente de perfil de saúde. E muitas vezes, até mesmo as mulheres, né, a gente acaba tendo que fazer aquela pergunta que nenhuma mulher gosta: peso e altura. Mas o porquê disso? Que realmente hoje, um IMC alto, acaba que, estatisticamente falando, não traz uma saúde muito benéfica. Então, eu tive obesidade mórbida grau 3. Eu sei que se eu não tivesse tomado uma atitude com 22 anos de idade, hoje provavelmente não estaria trabalhando nessa área e não conseguiria conversar com uma pessoa, falar sobre saúde e passar uma credibilidade a respeito disso. Exatamente, exatamente. Quantos quilos tu emagreceu? Quantos quilos tu tem hoje? E como é que foi esse processo para perder peso? O processo ele levou mais ou menos 1 ano. No primeiro ano a gente realmente emagrece bastante. Para ter uma ideia, no primeiro mês eu emagreci 20 quilos. Uau! Tive que ir apertando roupas, enfim, ajustando. Eu cheguei a perder 60 quilos. 60 mas quilos? Eu até esses dias eu estava, como a gente fez 10 anos, a Thaís fez uma surpresa para mim, ela montou um vídeo. Acabei olhando algumas fotos e vídeos de quando a gente era um pouco mais novo. E eu estava muito magro, estava pesando 68 quilos naquela época. Hoje eu estou pesando ali na casa dos 85, 86 quilos. Então eu tive um reganho nesse longo período, mas eu consegui me manter. E hoje eu estou num físico que eu estou satisfeito, contente com o que eu consegui manter. Muito bom. Bom, quando que foi que tu percebeu, né, que tu queria empreender e trilhar o seu caminho próprio, né? E na verdade isso sempre foi algo claro para ti ou não? Então, quando eu voltei para casa do seminário, comecei a trabalhar numa indústria, chão de fábrica, literalmente, próximo da minha casa, que foi uma indústria do ramo dos vinhos. Acabei ficando 2 anos nessa empresa, fiz alguns relacionamentos, eu fui ter uma outra experiência numa empresa de móveis, que eu acabei ficando 8 meses. Porém, nessa empresa, o meu antigo chefe conversou comigo, falou que ia ter oportunidades de crescimento dentro da empresa, ao qual eu não tive. E um belo dia, eu decidi não ir trabalhar e fui
visitar outras vinícolas para largar currículo com a experiência prévia que eu tinha. E numa dessas visitas, eu conheci o Alexandre, que inclusive hoje de tarde eu fui trocar uma ideia com ele, acabei conhecendo, eu agradeço muito a ele, que o Alexandre foi a pessoa que me trouxe o mundo do comercial que eu não conhecia. Então a gente teve um relacionamento que ele era representante, eu acabei participando de algumas viagens junto com ele, e eu gostei, achei interessante, falei, olha, vou começar a fazer isso. Aí pensa eu chegar em casa, para minha família, aquela cultura muito tradicional, meu pai que viveu quase 30 anos dentro de uma indústria, eu com 22 anos de idade falando, agora eu vou ser representante comercial, eu vou ter o meu CNPJ e vou trabalhar viajando. Aí vem aquela preocupação com e a estabilidade, né? Tinha um dinheiro fixo, CLT, garantido. Todas essas questões, então eu fui muito à prova, mas eu falei, não, eu sei que o caminho ele pode ser muito melhor. Então comecei a trabalhar ali como representante comercial e ali eu comecei a minha trajetória, a qual eu fiquei 9 anos trabalhando nesse mundo dos vinhos, representação. Viajei todo o estado do Rio Grande do Sul, então posso dizer que conheço o estado de ponta a ponta. Conhece Cacequi? Cacequi, pessoalmente não fui, mas eu já ouvi falar da cidade. Aqui Não tem é estranho. uma pessoa que é de lá. Cacequi, capital da melancia. Essa eu não sabia, mas... Perto de Santa Maria, né? Perto de Santa Maria. Ah, Santa verdade. Maria, Santa Rosa, aquela região, eu conheço toda. Olha aí. E Jefferson, tu trabalhou como representante comercial, né? Bom, tu falou que o que te levou a mudar completamente essa área. E o que fez, na verdade, tu trocar para ir para proteção financeira? Então, 2019 eu comecei a realizar alguns estudos no mercado financeiro, até questão de aplicação em bolsa de valores. Eu tinha um amigo de faculdade que eu acabei estudando com ele, que ele trabalhava em banco. Tirei aquela certificação da Ambima na época, que era CPA 10. Pensei em trabalhar em banco, mas acabei não entrando e até hoje eu vejo que isso foi o melhor para mim. Como eu sempre fui uma pessoa da rua, eu não gosto de ficar fechado no mesmo espaço durante o dia todo. Que nem nós, Marcelo. E teve uma situação ao qual 6 anos atrás, eu e meu antigo sócio Alexandre, nós sofremos um acidente de trânsito. Nesse acidente, estávamos na cidade de Juí, eu fraturei as 2 clavículas, perfurei o meu pulmão, eu fiquei 1 semana no hospital, eu e ele, que o acidente foi grave, e depois eu acabei ficando 3 meses em casa para conseguir me recuperar desse acidente. Então, na época, eu tinha uma empresa no Simples, era representante, pagava o core, contador, todos os impostos, e eu não tive receita nenhuma. Porque hoje estamos em 2025, mundo pós-pandemia, hoje fica muito fácil a gente fazer um Zoom, mandar um catálogo via WhatsApp, só que naquela época, se eu não visitava o meu cliente olho no olho, que nem nós estamos aqui, abria o catálogo e tirava o pedido, eu não tinha faturamento. Então o que aconteceu? Eu acabei limpando as minhas reservas financeiras para manter o meu padrão de vida e os meus custos, e quando eu voltei a trabalhar, voltei no 0 a 0 e correndo atrás da máquina, como sempre. Eu digo, hoje eu enxergo a proteção financeira como algo que, se eu tivesse naquela época, realmente teria me ajudado. Que o quê? Eu teria recebido ali um valor que pelo menos eu teria conseguido passar aquele período sem ter que limpar as minhas reservas e ficar um pouco mais tranquilo, sem ter que apertar o cinto, ficar preocupado em como é que eu vou tirar dinheiro depois. Tu sempre foi de exatas. Essa área financeira te atraiu em algum momento ou houve uma virada, assim? Eu posso dizer que de matemática eu sempre fui desde a infância, assim, matemática, física, química sempre foram as minhas maiores notas. Eu até posso contar uma história para ser um pouquinho engraçada. No meu ensino fundamental, até a 6ª série, eu estudei numa escola que não existe mais hoje, que era Maurício Cardoso, que ficava do lado da minha casa, ali no Vale dos Vinhedos. E nessa escola, minha mãe era merendeira. Ela que fazia a comida para todo mundo. E eu sempre fui um rapaz que eu tinha uma facilidade na escola, fazia as minhas atividades rápido e muitas vezes eu acabava conversando com os colegas e atrapalhava alguns colegas. E teve um belo dia que a professora me colocou para fora da sala. Ela falou, vai finalizar as suas atividades na sala, ali no corredor, porque aqui dentro não dá mais. Aí eu acabei minhas atividades, enfim, a minha mãe depois me viu que eu tava lá fora, beleza. E na semana seguinte, quando eu voltei pra aula, a professora acabou marcando uma prova surpresa e ela nenhum colega me avisou.
Mas como a matemática era o meu chão, digo, eu acabei tirando a maior nota da turma, a professora não sabia nem o que falar para mim. Nossa! Então sempre gostei de números, fazem parte da minha vida constantemente. Ah, bem diferente de mim. Eu não sou nada das exatas e olha, parabéns. Bom, e quais que foram, né, os seus maiores desafios, né, nessa virada de chave? Porque houve uma baita virada de chave, né? De representante comercial para a parte de seguros e proteção. Bastante. Então, eu pensei que seria até mais fácil, sinceramente. Toda mudança sempre traz uma certa insegurança, né? Então, eu tive que estudar bastante, buscar aperfeiçoamentos para poder estar trabalhando nessa área, né? Ambiência, né? A gente sabe que hoje os ambientes acabam trazendo muito como será o nosso resultado. Então, eu acabei deixando de frequentar alguns lugares, frequentando os novos ambientes, conhecendo novas pessoas, mas muito também a questão da inteligência emocional, porque na minha profissão hoje, a gente escuta muito não. E às vezes é um não de uma pessoa que tu menos esperava. Aquele amigo de longa data, aquele familiar muito bem resolvido de vida que tu pensa, opa, eu vou trazer uma ideia que ele vai ser o meu cliente, vai ser algo interessante para ele. E também às vezes ou não de uma pessoa que tu enxerga que realmente ela teria necessidade de ter uma proteção, mas ela acabou não entendendo que aquilo realmente é essencial para a família dela. Então, às vezes, entender que o não é para mim. Às vezes, aquela pessoa está dizendo não para a própria família. Então, ter essa inteligência de lidar com essas questões é difícil. A gente vai acabando aprendendo dia após dia de como lidar com todas essas situações. A partir de que idade, se é que tem uma idade, a pessoa deve começar a se preocupar em guardar dinheiro, em ter uma reserva? Porque se a pessoa só pensar na aposentadoria, as regras vão mudando, então eles mudam a idade, mudam isso, mudam aquilo. A pessoa fica a vida toda pagando INSS e talvez nunca se aposente, né? Então, qual a importância também de ter essa reserva? Hoje nós dizemos que quanto mais cedo, melhor. Hoje na MetLife nós temos planejamentos a partir dos 18 anos, a pessoa já consegue adquirir um plano. Só que isso envolve muito uma questão cultural da nossa região e também familiar. Porque hoje a cultura nossa não é de ter um planejamento para o futuro, de fazer formação de reserva, de poupar. Hoje o nosso sistema ele acaba trabalhando contra isso, né? A própria questão do INSS, a gente não sabe como é que o INSS vai ficar daqui a alguns anos. Que vai ter uma hora que não vai ter mais gente retirando dinheiro do que contribuindo, né? Porque o que acontece hoje? A natalidade está diminuindo. Eu vejo pela família dos meus pais, eram 8, 9 irmãos. Eu vejo pela minha família, somos em 13 irmãos. Eu ainda não tenho filhos. E como é que serão as próximas gerações daqui em diante? Exato. Então, são menos pessoas contribuindo, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, então são mais pessoas que estão adquirindo benefício. E essa conta talvez chegue um momento que não sei se ela vai fechar. Então, por isso, hoje empreender no Brasil não é uma atividade fácil. Então, o empresário muitas vezes se preocupa em diversas formas de como ganhar dinheiro, só que ele acaba deixando de lado um ponto muito importante que é como é que eu vou proteger tudo aquilo que eu estou construindo. Então, são esses pontos que a gente acaba tendo que levar. Claro, a pessoa mais jovem ela sempre vai ter uma cobertura mais alta e pagar um preço melhor. Digo, hoje o meu cliente mais novo tem 24 anos de idade e meu cliente mais velho tem 62. Então vai muito a questão de o momento de vida, momento pessoal, profissional, familiar. Por isso que a gente gosta de marcar uma reunião com a pessoa. Não tem um produto de balcão para poder estar encaminhando via WhatsApp, né? Porque realmente cada pessoa tem uma necessidade diferente. Conforme o perfil da pessoa. Conforme o perfil. E a pessoa que já tem uma doença mais crônica, vai pagar mais, mas pode fazer também compensa? Pode também. No momento da amnésia, que a gente coleta as informações, a gente sempre é transparente em ter esse histórico de saúde, medicações, cirurgias, porque a empresa ela sempre faz uma análise prévia. Se ela tiver alguma condição, a gente pode avisar. Hoje nós temos coberturas que, por exemplo, quem já teve um diagnóstico de câncer, consegue sim fazer um seguro e ter até uma cobertura para outras doenças.
Só que, claro, isso vai passar por uma análise, vai ter a necessidade de exames, então o segurado tem que estar ciente que vai ter que, talvez, consultar o seu médico, fazer alguns exames, mas depois que foi aceito, então ele consegue ficar tranquilo que foi aceito, congela o risco. Então, se porventura, depois da emissão da pólice, o cliente tiver alguma mudança de saúde, enfim, ele pode ficar tranquilo que ele vai receber o benefício caso um dia ele precise. Isso é muito bom, né? E Jefferson, o que mais te motiva no teu trabalho, né, nos seguros de vida e no planejamento financeiro? Hoje é perceber a tranquilidade dos clientes que eu acabo assinando um contrato, como é que eles ficam felizes com isso. Então, é um trabalho sim de conscientização, a gente escuta muito não, mas os sims, eles valem a pena. Que muitas vezes, hoje, clientes acabam se tornando grandes amigos, a gente acaba criando networking, e a recomendação no meu trabalho acaba sendo a melhor recomendação possível. Por a gente fala que pessoas boas indicam pessoas boas. Então, quando uma pessoa adquiriu meu trabalho e indicou para outra, então eu fico muito satisfeito porque ela sabe que a família dela está protegida com o contrato que eu fiz. E a questão de casamento? As pessoas devem se preocupar em casar com separação de bens? É uma coisa que pode resolver depois ou tem que estar tudo no papel antes? Muito boa a sua pergunta, Marcelo. Hoje, a gente sempre também no momento da amnésia, a gente coleta, a gente pergunta qual que é o formato do casamento, porque existem diversos cenários. Aquela pessoa que hoje, aquela família que já tem muito patrimônio constituído, que já tem outros instrumentos jurídicos de proteção, que hoje é muito comum se falar em holding, investimentos offshore, etc., ela tem a preocupação de que aquele patrimônio fique dentro da família. Então, que nem nesse caso é indicado que os filhos, aquelas pessoas, elas casem com separação total de bens. Então, mas muitas vezes não acontece isso. Quando eu vou conversar com o cliente, eu pergunto, tem bastante patrimônio, tem várias questões, talvez o filho que está dentro do negócio, ele é casado ele é casado, não teve nenhuma separação, nada, então tem que estar ciente que se talvez aquele filho se divorciar, aquela pessoa vai levar parte do patrimônio da família. Então a gente sempre procura antecipar essas situações, que é o trabalho de consultoria. Então a gente procura entender toda aquela árvore genealógica dentro da empresa, né? Quem que é o patriarca, a matriarca dentro disso, quais que são as operações para poder trazer o melhor planejamento possível. Eu acabo direcionando para o seguro de vida, mas claro, tendo entendimento de que essa família, essa empresa precisa de outras ferramentas, eu acabo colocando alguns parceiros na jogada, seja um advogado, buscar algum outro instrumento jurídico de proteção para que aquele cliente fique 100% atendido. A questão de CPF e CNPJ. Colocar bens no nome, no CNPJ, é mais seguro? Por exemplo, eu tenho um carro e, em vez de deixar o carro no meu CPF, eu passo para o meu CNPJ, para a minha microempresa, digamos assim. É mais seguro ter bens no nome da empresa do que na pessoa física? Hoje, se é somente a sua empresa, que você é sócio, para fins de, por exemplo, um inventário, essas questões jurídicas, penhora, acaba tendo a mesma validade. O que existem hoje são as holdings, que são ferramentas jurídicas, que também são, como se fosse um CNPJ, o qual a empresa coloca o patrimônio, porém, dentro dessa holding, como é que vai acontecer? Hoje vai ter, por exemplo, o patriarca, vai colocar os filhos dentro da sociedade, de certa forma vai trazer uma proteção a mais, porque hoje aquele patrimônio não é somente daquela pessoa, mas sim de todo um grupo familiar. Só que, claro, ali acaba protegendo uma parte, só que se tiver outras questões, por exemplo, a falta de um filho que está dentro dessa sociedade ou a falta do patriarca, mesmo assim vão ter custos para realizar essa regularização e sucessão. E é ali que o seguro de vida entra como uma ferramenta estratégica para trazer liquidez. Muito bom. E já que nós estamos falando, né, em seguro de vida, as pessoas ainda acham que o seguro de vida é só depois que a pessoa morre, mas isso é verdade? O que seria, na verdade, a proteção financeira? Como que funciona? Essa eu costumo ouvir seguidamente, principalmente quando vou falar com algumas pessoas aqui da nossa região um pouco mais conservadores, que antigamente se tinha esse entendimento de que o seguro de vida era somente o seguro de quando a pessoa morre e alguém da família que vai receber um valor.
Perfeito, sim. Essa é uma das atribuições do seguro de vida. Porém, hoje a gente fala em proteção financeira. O que acontece? Hoje o empresário ele acaba sendo muito dependente da sua mão de obra. Eu costumo falar às vezes, né? Eu converso com o empresário. Se tu não estiver aqui, como é que fica a empresa? A minha empresa está tranquila, ela funciona sozinha. Quando é que foi a última vez que você tirou 30 dias de férias? Nunca fiz isso na vida. Então, por mais que tem pessoas muito boas, a empresa não vai seguir da mesma forma. E vamos falar de profissionais autônomos, seja um médico, dentista, advogado, pessoas que, se não estiverem conseguindo trabalhar, não vão ter renda. E tem exemplos até aqui na cidade de pessoas que têm uma renda bem alta, por exemplo, médicos que sempre ganharam bem, que por alguma questão de saúde eles param de trabalhar e não se prepararam financeiramente com reservas para quando isso acontecesse, né? Porque daí o rendimento da pessoa cai, despenca lá embaixo. Exatamente, pensa, hoje a gente vai fazendo o nosso padrão de vida conforme o nosso rendimento financeiro. Quanto mais se ganha, literalmente mais se gasta. Então pensa aquele médico que às vezes está ganhando ali 50 mil reais, 100 mil reais por mês e deixou de entrar esse dinheiro, opa, da onde que a gente vai tirar todo esse rendimento necessário? Então por isso que ele precisa ter uma proteção muito mais direcionada para o que ele realmente precisa. E quais que são os principais mitos, né, ou resistências que as pessoas têm quando se fala em seguro de vida? Primeiro, aquele que nós conversamos agora, né, somente quando morre, então não faz sentido para mim. Seguro de vida é caro, então muitas pessoas acham, vou ter que pagar uma fortuna para ter um seguro de vida, mas o ser caro é muito relativo. Então, muitas vezes eu acabo encontrando hoje. Vamos falar hoje de um carro popular. Hoje tu comprar um carro 0 km vai custar mais de 100 mil reais. Digo, ninguém sai da concessionária sem fazer o seguro pro carro. É verdade. Então, aquele carro, existe uma tabela FIP que tu consegue ter o valor daquele bem. Agora, aquele empresário que é um pai de família, que ele precisa estar dentro da organização, ou que é um médico, o quanto que vale o trabalho dessa pessoa? Sim. A gente não tem como prever isso. Então, muitas vezes a pessoa se preocupa com o carro, com a casa, com o negócio, muitas vezes com a profissão e acaba esquecendo dela mesma. Então, ali acaba sendo a nossa questão de estar levando essa informação e até mesmo muitas vezes eu escuto aqui de alguns empresários. Eu não quero deixar nada para os meus filhos, eles vão ter que suar o mesmo que eu... Muitos falam isso, né? Mesmo que eu suei. Aí acaba sendo um outro ponto. A pessoa trabalhou a vida inteira, noites sem dormir, suou muito, estresse, conquistou bastante patrimônio, só que se ela não fizer um planejamento sucessório, tudo aquilo que ela conquistou vai acabar indo em despesas, Exatamente. custos, vai ir parte para o governo, que hoje é o que menos o empresário gosta, é perder patrimônio para essas questões, e para a família conseguir ter um pouco de acesso daquilo, vai ter que passar por dificuldades. Digo hoje, qual que é o pai de família que quer que os filhos passem dificuldades para poder acessar alguma coisa que ele tanto conquistou tanto trabalhou para poder conquistar? Verdade. Tu falaste em governo. Como proteger o nosso patrimônio do governo? Investindo fora do país? Tem opções para pagar menos imposto, para escapar de altas taxas? Hoje, aqui no nosso país, a gente tem que fazer bastante estudo tributário. Eu digo hoje quais que são as ferramentas, como proteger dinheiro aqui no Brasil, né? Uma delas, sim, é fazer investimentos no exterior, jogar o nosso dinheiro para fora. Porém, não são todas pessoas que têm essa capacidade financeira de conseguir fazer um investimento nesse porte. Porém, hoje, o seguro de vida também é uma ferramenta a qual tu consegue proteger valor. Porque o que acontece? Hoje o seguro de vida, o artigo 833 do Código Civil, ele fala sobre os bens que são impenhoráveis. E o inciso 6, ele fala sobre o seguro de vida. Então, a pólice de seguro de vida no formato resgatável, aquele empresário que tiver uma pólice, se ele tiver algum problema judicial, processo trabalhista, questões com credores, o dinheiro que está numa pólice de seguro de vida, ninguém vai conseguir acessar. Então, acaba sendo um bem protegido também. Então, hoje, jogar dinheiro para fora, a pólice de seguro de vida acaba sendo as ferramentas mais importantes. Investimento financeiro, CDB,
tudo aquilo que está no nome, a justiça vai conseguir ter acesso. E Bitcoin? Tem pessoas que estão partindo para esse lado de deixar parte do patrimônio em Bitcoin? Sim, hoje o Bitcoin é uma moeda que está muito em alta. Muitas pessoas acabaram enriquecendo. Eu conheci algumas, até de algumas cidades aqui do interior, que o pessoal acaba não divulgando muito, mas por estar conversando, que compraram numa época a qual era muito baixa e acabou tendo essa alta muito forte. Claro, hoje os estudiosos dizem que ela não vai ter essa oscilação tão grande que foi alguns anos atrás. Mas sim, como investidor pensando no futuro, a gente nunca deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. A gente sempre procura diversificar. Então, se a pessoa tem capacidade de investimentos e se ela não tem estudo ou busca isso de uma forma particular, por isso é importante ela ter um bom assessor, que vai poder direcionar para alguns investimentos, fazer estudo tributário e também um consultor financeiro para poder ajudar nessa questão de proteção, para justamente o quê? Vamos investir num Bitcoin, vamos colocar um pouco em renda fixa, para qual que é a melhor estratégia para aquela pessoa poder ter a independência financeira. Às vezes eu fico pensando, não sei se acontece, deve acontecer, né? Por exemplo, a pessoa tem uma grana alta, um grande patrimônio em Bitcoin. E aí ela tem aquela chave lá para acessar o código, para acessar os Bitcoins, que ela não compartilha com ninguém de medo. Acontece alguma coisa com aquela pessoa. Aí os familiares não sabem nem como, não tem acesso a esse... É perdido, né? O que eu conheço dessa parte do Bitcoin realmente é isso mesmo. Se ela tem uma chave que hoje tu consegue transferir a tua carteira de criptomoedas através de um pendrive. Sim. E se a família não tiver acesso a essas chaves, realmente é um valor que vai ficar pro limbo. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que tinham, eu tinha 2 Bitcoins e nunca mais tive acesso à minha carteira. E realmente não vai conseguir. Esse acaba sendo um dos riscos da criptomoeda. Eu conheci uma pessoa que infelizmente perdeu tudo. Então, diversifica. Independente de ser Bitcoin, tem que diversificar para ter mais garantias, né? Tem que diversificar, porque o que acontece hoje, o Bitcoin não é uma moeda que ela é regulamentada pelas corretoras tradicionais. Então, você como investidor, tu não vai colocar todos os teus ativos nele. Então, uma parte sim. Agora, outra parte, o quê? Vamos direcionar em coisas que a gente tem uma segurança maior. Seja um título do governo, renda fixa, uma apólice de seguro, né? Uma previdência privada também, para justamente o quê? Se tiver algum problema, ela não perder todo o capital. Quais as diferenças, digamos assim, de um seguro de vida para uma previdência privada? O seguro de vida, se acontecer algum imprevisto, eu posso resgatar ou eu sou obrigado a continuar contribuindo até o final? Como é que funciona? Então, o que acontece hoje? O seguro de vida, que nem o que nós temos, ele é uma apólice a qual ela faz uma formação de reserva, né? Então, se tu desejar cancelar a apólice, tu vai resgatar esse dinheiro que tu acabou investindo pela cobertura básica. Porém, as coberturas adicionais, se tu tiver algum imprevisto, por exemplo, diagnosticou uma doença grave, teve um diagnóstico de um AVC, e tu tinha lá uma cobertura de 200 mil reais, tu vai receber aqueles 200 mil reais, aquela cobertura sai da tua apólice, mas tu ainda continua com a tua reserva, tu continua com as demais coberturas. Então, sim, para manter a apólice, tu vai continuar contribuindo, mas tu recebeu 200 mil. E muitas vezes acontece, a pessoa fez um seguro de vida e 3, 4 meses depois acabou diagnosticando uma doença, acabou tendo um acidente pessoal. Então, essas coberturas em vida, que a gente fala que são as 75%, elas são justamente para serem pro segurado receber em vida. A gente fala hoje, pensa o seu dentista ficar 1 mês no hospital, quanto que ele trabalhou, quanto que ele recebeu. Então, ele vai receber um valor X por dia nesse período que ele estava hospitalizado. Então, ele consegue pagar aquelas contas que não entende que ele não estava conseguindo gerar renda. As contas não esperam, né? Não entendem. É verdade. Bom, e você que atende principalmente, né, empresários e profissionais autônomos, quais são os riscos que esse público corre quando não se planeja financeiramente? Hoje, eu até falei um pouquinho disso antes, o empresário aqui da nossa região ele acaba sendo muito centralizador.
Então é aquela pessoa que muitas vezes diversas demandas acabam ficando nas mãos daquele empresário, que se ele não tiver na empresa, não vai funcionar da mesma forma. Às vezes os profissionais acabam enxergando isso como um custo adicional, não acabam enxergando como realmente um investimento para proteção. E a maioria não tem uma reserva financeira e não tem um plano B. Nas minhas conversas, a gente sempre busca trazer um planejamento financeiro sustentável. O que seria isso, né? Hoje, um planejamento financeiro sustentável, a gente traz a informação de que 75% da nossa renda ela deveria ser utilizada pro dia a dia, para a gente sobreviver, pagar as contas, ter lazer, alimentação. 5 a 10% para a margem dos imprevistos. O que a gente coloca? É aquelas coisas que a gente não espera que aconteça, que é um seguro de vida, um seguro do carro, um plano de saúde, seguro da casa e 20 a 25% que estão de investimentos para o futuro. Hoje, a maioria das pessoas que eu converso, eles estão com 100% alocado no presente. Olha. Então, quando que surge algum imprevisto que não estava naquela roda do dia a dia, ali que começam a ter os problemas financeiros. Jefferson, muita gente fala em construir patrimônio e não pensa em proteger. Qual que seria a diferença? Hoje, aqui na nossa região, a gente tem uma cultura, muitos empresários gostam de investir em coisas tangíveis, por exemplo, seja imóveis, terrenos, né? Diferente do que aquelas pessoas que gostam de viver de rendimentos financeiros, investir em bolsa de valores. Só que quando a gente vai constituindo esse patrimônio, muitas vezes o empresário não pensa na sucessão. O que acontece hoje? Quando a gente acaba que vem a faltar, todo o patrimônio que está no nosso CPF vai ter que ser inventariado. Isso envolve diversas questões, que nem você comentou, a parte do casamento, a questão do valor que possui dentro do patrimônio, e sobre isso vai ter um custo de inventário, que hoje ele vai ser em média de 12 a 18% do valor do patrimônio. Existem instrumentos jurídicos que nós conversamos antes, como a Road, que acabam diminuindo esses custos, porém sempre vão existir alguns, que é a parte dos honorários advocatícios, é o ITCMD, que vai ter que ser pago através de uma doação ou talvez de causas mortes, que aqui no Rio Grande do Sul era 6%, agora já é 8%, e já tem um projeto de lei complementar na reforma tributária que quer aumentar esse índice para até 16%. Olha. Então, o que acontece? Muitas vezes uma sucessão inesperada é o que acaba trazendo problemas financeiros para famílias, e dentro de um contexto também empresarial, isso acaba hoje quebrando negócios. Aqui no Brasil nós temos um número de que 70% das empresas elas não vão para a segunda geração. Muitas vezes porque não existe um planejamento sucessório. Vamos pensar, eu e você, Marcelo, nós somos sócios aqui do empreendimento. A gente tem uma cultura organizacional ao qual nós dois entendemos e a gente toca o nosso negócio há muitos anos. Eu tenho um filho que quer ser jogador de futebol e você tem um filho que quer trabalhar na área do marketing. Se eu vier a faltar, o meu filho vai sentar aqui na mesma cadeira e não vai conseguir ter a mesma tomada de decisão que eu. Ou ele pode não querer sentar na cadeira, então, Marcelo, compra as cotas que era da parte do meu pai. E muitas vezes a empresa hoje não vai ter esse valor disponível em caixa. Então, vai pegar ali as obrigações com o passivo que tem a resolver, a empresa quebra. Então, hoje, uma forma de sucessão empresarial, ela pode ser organizada através de um seguro de vida, ao qual a empresa vai ser a pagadora desse seguro para os sócios. No caso da falta de um deles, quem vai receber esse dinheiro vai ser a empresa e garante a compra de cotas. Então, assim, a empresa continua com a mesma filosofia, com a mesma capacidade de trabalho e mantém, porque dentro de uma empresa não é somente os sócios, né? Existem vários funcionários, diversas famílias, quantas pessoas que vão estar dependendo de ganhar o seu pão através de uma organização, Muita né? gente. Qual que é o perfil do teu cliente, digamos assim? Tem um perfil que se sobressai, por exemplo, a maior parte dos seguros que você vende são empresariais, são familiares, tem um grupo específico que
É maior? Existem. Hoje, o grupo que maior acaba buscando um seguro de vida, são pessoas que têm família, então famílias e com filhos. Então, quando que a pessoa tem um filho pequeno, que é um dependente financeiro, as preocupações mudam. Então, eu já tive clientes que eu visitei que algum consultor havia visitado anos atrás, para ele não fez sentido naquele momento o seguro. Depois que nasceu o primeiro filho, eu preciso ter isso, porque daí não é mais só marido e mulher. É verdade. Tem um legado que precisa ser pensado. Então, pessoas com família, filhos, depois pessoas que estão num relacionamento, num matrimônio, acaba que pelo menos acaba existindo aí uma preocupação com além da família. E depois, por terceiro, acaba sendo então as pessoas que são solteiras, mas que entendem que não é porque ela está solteira que ela não pode passar por algum imprevisto, porque se ela depende de estar gerando a própria renda, independente que não tem mulher, marido, não tem filhos, se ela não estiver trabalhando, ela não vai receber dinheiro algum. Então a proteção financeira acaba sendo importante para todo mundo. Mas hoje quem mais se preocupa realmente acaba sendo quem tem família. E então nesse grupo também que mais se preocupa estão os profissionais liberais, que se pararem de trabalhar, não param de receber. Exatamente. Hoje é o empresário, o profissional autônomo, porque quem é funcionário CLT, ainda assim hoje acaba que tem alguns benefícios. Porque se acontecer algum tipo de imprevisto, precisar ficar afastado do trabalho, ele vai receber um salário do governo na média das suas últimas contribuições. Então ele vai receber vai conseguir mais ou menos manter o seu padrão de vida. Então, vamos dar o exemplo de um dentista que tem um salário que é acima da média do mercado, mas hoje, eu falo por mim mesmo, o meu Prolabore não acaba sendo o que normalmente é um salário, 2, que o empresário acaba trazendo. Aí se essa pessoa vier a ficar afastada, vai receber um salário do governo, não é esse salário que vai pagar as contas. Então, se ela não tiver nenhum planejamento de proteção, ela vai ter que tirar esse dinheiro do bolso. E se ela não tiver um bolso para tirar, aí que ela vai começar a ter que buscar outras maneiras. E muitas vezes acaba até tendo que dilapidar patrimônio. Então a nossa orientação é justamente trazer algo que proteja a renda, mas proteja também o seu patrimônio. Eu já tive casos de um grande amigo meu, no meu início que eu visitei ele, apresentei a solução, ele acabou optando por não ter ali um planejamento de proteção financeira. Ele disse que eu tenho 2 apartamentos, a minha garantia está ali. Falei, perfeito, o apartamento é um ótimo investimento, é uma garantia futura sim, porém é um bem de baixa liquidez. Então se tu precisar do dinheiro daquele imóvel da noite para o dia, tu não vai conseguir vender tão rápido, e se tu quiser vender rápido, tu vai ter que vender por um valor abaixo de mercado. Então muitas vezes aquele lucro que ele pensou que ia ter por ser um bem imóvel, se ele precisar de dinheiro rápido, ele vai perder todo esse dinheiro. Então é essa informação que a gente acaba tendo que levar para os clientes. É uma informação muito importante, né? Tu já comentou antes, mas eu vou fazê-lo a pergunta novamente, que você costuma dizer que o seu trabalho ele vai muito além da venda, né? Então, o que te move nesse processo de gerar consciência nas pessoas? É um trabalho de formiguinha que a gente costuma dizer, que é estar trazendo essa cultura que é muito diferente da nossa. A MetLife ela é uma empresa americana, ela tem 157 anos de história. E lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura que ela é muito diferente da nossa, porque não existem benefícios sociais, não existe FGTS, aposentadoria, Sistema Único de Saúde. Então lá eles já têm uma cultura muito começam a trabalhar, eles buscam ferramentas de proteção, seguro de vida, existe seguro saúde, fundos de pensão, para começarem a fazer o pé de meia e lá na frente adquirir a independência financeira. Aqui no Brasil tem outro pé de meia, né? R$200. Vamos lá. Verdade. Então, é uma informação que muitas pessoas não estão habituadas. Isso mesmo. E para elas acaba não fazendo sentido, porque às vezes aqueles R$300, R$400 que a pessoa hoje poderia fazer um investimento num seguro,
prefere gastar em coisas do dia a dia, muitas vezes num lazer, num final de semana, né? Então acaba sendo esse trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer de levar informação, porque a gente tem que sim aproveitar o presente, né? A gente tem que viver, trabalhar, ganhar dinheiro, mas a gente tem que ter o entendimento que lá na frente a gente precisa ser organizado e como a gente vai conseguir desfrutar os melhores anos. Exatamente. Isso é importante. Jefferson, tu já deve ter vivido e visto exemplos tanto positivos quanto negativos. Por exemplo, positivos de uma pessoa que foi salva por ter esse planejamento financeiro. E outras que devem ter tido um prejuízo, daqui a pouco ficou sem saúde, teve que fazer uma operação cara e daí não tinha quem recorrer, não tinha reservas. Tu já passou por alguns exemplos assim? Tu já conviveu com pessoas que passaram por essas situações? Acabam existindo diversas situações que a gente vê nesse ramo no dia a dia. Eu, felizmente, faz mais de 1 ano e meio que eu estou trabalhando, né? Eu tenho mais de 100 clientes aqui na região. Ainda não precisei pagar benefícios, então meus clientes estão bem de saúde. Mas dentro da minha agência a gente vê que toda hora nós estamos pagando benefícios. Até um que marcou bastante, que foi da minha equipe, uma cidade aqui próxima, que era a cidade de Marau, um profissional autônomo, que ele tinha uma estética automotiva, 29 anos de idade. Ele foi visitar o pai que morava no interior, acabou sofrendo um acidente de carro. E nesse acidente ele acabou tendo traumatismo craniano, ficou 38 dias no leito de UTI. Então ele foi para casa, ele precisou, então, ainda hoje requer cuidados, né? Mas precisou de fisioterapeuta, fonoaudióloga, cuidadora, um custo alto por mês. E infelizmente, por causa desse traumatismo craniano, ele acabou tendo uma alienação mental. Então, digo, entre todas as coberturas de fratura, leito de UTI, invalidez, essa família recebeu mais de 600 mil reais. Nada vai trazer a saúde de volta do segurado, mas pelo menos o pai vai conseguir dar um tratamento digno para o filho, para ele ter um bem-estar e conforto. Com certeza. Bom, e para quem está nos assistindo e também nos ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas, né, Marcelo? Além do YouTube, Instagram, também Spotify, TV. E canais de TV. Canais de TV, muito bem lembrado. Para quem está nos ouvindo, né, e nunca pensou em fazer uma proteção financeira, por onde começar? Acho que a primeira coisa que deve fazer é uma reflexão de se acontecer algum tipo de imprevisto, como é que está organizada a minha parte financeira? Quem que vai conseguir segurar as pontas? Então, busque um profissional ao qual você possa conversar para ter um planejamento personalizado. E quem quiser ficar comigo, eu também fico à disposição. Pode me procurar através do meu Instagram, que é o @jjmigloreto. Me mande o direct, ficarei muito feliz em tomar um café, conversar um pouco sobre proteção financeira. E também através do meu WhatsApp, que é o 549-8163-6384. Muito bem. Muito bom. Então, se alguém não for da região e quiser tirar dúvidas contigo antes de marcar aquele café pessoalmente, pode ser online. Pode ser de forma online, a gente marca uma call. Hoje nós não temos fronteiras, é relacionamento que nós trabalhamos. Então, qualquer região do país, até mesmo se estiver no exterior, pode me chamar que a gente consegue realizar uma conversa. Olha que incrível que ele falou. Nós não temos fronteiras, nós temos conexão, nós fazemos conexão. Conexão, é relacionamento. Que incrível, né? Muito bom. Olha, dá para usar isso aí. Bom, e claro, antes de agradecer, nós temos uma pergunta final, que vai de encontro com o nome do nosso podcast, que é Multiverso Podcast. Digamos que existisse um outro Jefferson em um outro local, né, em um outro universo, e esse Jefferson de lá tivesse um poder de... Me ajuda a formular essa pergunta, Marcelo. Tivesse um poder de uma força, né, para mudar alguma coisa aqui ou nas pessoas. O que você faria? É uma ótima pergunta, André. Muitas vezes a gente não pensa o que faria se a gente tivesse o poder de fazer uma mudança. Acho que traria muita conscientização. Conscientização no sentido de
Conseguir manter um equilíbrio entre aproveitar, viver o presente, mas também se planejar para o futuro. Que hoje, falando em questões familiares, né? Hoje, sou cristão, a gente preza pela família, bem-estar. Hoje não é simplesmente uma união, às vezes nascer um filho, colocar mais uma pessoa no mundo, né? É algo que a gente tem que ter planejamentos e preocupações, né? Então, a conscientização ela acaba sendo importante em quê? Em viver uma vida com mais qualidade, então, com menos ansiedade, mais cuidado com a saúde, com o corpo, com a mente, e principalmente depois da pandemia, hoje a gente vê que tem muitas pessoas que acabam tendo doenças psicológicas, psicossomáticas, né? Então, ter essa conscientização de conseguir viver uma vida em equilíbrio. A gente sabe que não é tão fácil, mas a gente tem que buscar ferramentas para conseguir trabalhar da melhor forma possível. Então, eu traria como palavra conscientização. Olha aqui. Olha, ele aproveitou bem, né? Eu imaginei que ele ia para essa parte de faça seguro, fique consciente, pense no muito futuro. bom. Parabéns. Bom, a gente agradece a tua participação. Foi uma honra te receber aqui. Com certeza encheu, né, a nossa audiência com muito ouro, com conteúdos bons. Então fica aqui a nossa indicação de um profissional, né, que já está na área há bastante tempo. Jefferson, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês esta noite conversando sobre o meu trabalho. Nós que agradecemos. Até mais, pessoal. Até Até. mais.